Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias pela última vez, pelo menos por enquanto, no livro de Ruth, no capítulo 4. Hoje nós veremos o final dessa história. Ruth, capítulo 4, o capítulo todo, assim como nas últimas semanas, vou ler o texto aos poucos, à medida que nós avançamos na exposição. Ruth, capítulo 4, o final dessa história. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos auxilie na compreensão da sua santa palavra. Pai bondoso, obrigado, porque a tua palavra, tão antiga, sem atualizações, tão distante de nós no tempo, é tão atual aos nossos corações quando o Senhor fala conosco. Por isso pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, desvende nossos olhos para contemplar as maravilhas que existem nessa história e que o Senhor venha marcar a nossa maneira de viver, de agir, de pensar, a partir da tua voz, da tua palavra, como está na Escritura. É o que nós pedimos, Pai. Trabalhe em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao fim de Ruth. É uma história curta, talvez se você fosse ler de uma vez só, não daria nem 20 minutos de leitura. É uma história muito curta, de fato, apenas 4 capítulos, nos quais nós encontramos a história da família de Noemi, que agora vai estender para a família de Ruth também. E nós vimos nessas últimas semanas, nesse livro, como que uma família que começou tão mal foi indo para pior, e nesse momento de pior, Deus começa a reverter toda essa situação. E nesse momento agora, no capítulo 4, nós vamos ver a conclusão dessa história e a maneira como Deus vai renovar toda a vida da família de Ruth e de Noemi também. Mas para que você entenda o peso dessa história, é importante, de novo, revisar o que nós vimos até aqui. Para você pegar o fio da meada e entender o porquê essa história ela é tão importante. Lá no capítulo 1, se quiser até acompanhar por cima na sua Bíblia, no capítulo 1 nós vimos o versículo 1 a 5, a construção do cenário. Vimos Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, indo para a terra de Moabe, abandonando a Israel, abandonando, pelo menos na postura deles, a fé no Deus de Israel, para ir até a terra de Moabe, a terra onde haviam os inimigos do povo de Deus. E lá eles ficam por mais de 10 anos, o Elimeleque morre, os filhos de Noemi se casam com moabitas por ordem da sua mãe, os filhos morrem, Malom e Quilion morrem, e fica Noemi com 2 mulheres moabitas na sua cola, as suas 2 noras. Depois do mesmo capítulo 1, nós vemos a Noemi amargurada, querendo se livrar das suas 2 noras, a Orfa e a Ruth. E ela é extremamente persuasiva e fala várias e várias vezes, por vários vários vão embora, sumam daqui, sigam a vida de vocês, procurem uma coisa melhor do que ficar com uma velha amargurada que Deus destruiu a vida. E a Orfa ouve o conselho maldito de sua sogra Noemi, volta para sua terra, porém a Ruth expressa sua fé. Ela cria no Deus de Israel. Ela era já parte do povo de Deus por crer no Deus de Israel. E por causa disso, por seu amor à sua sogra, que não tinha nada a oferecer para ela, ela decide seguir com um juramento, que nada a não ser a morte me separe da senhora. E é com essa coragem, com essa fé que a história continua. Como a Noemi, que parece que não se impressionou muito com isso. Porque assim que ela chega na cidade de Belém, ela volta para sua terra natal, ela volta sem marido, sem filhas, desamparada, amargurada, com dores no coração, e agora ela diz, eu saí daqui cheia. E Deus me fez voltar vazia. Eu não tenho mais nada. Nem a Ruth parecia ser grande coisa aos olhos de Noemi naquela altura da história. E as vizinhas ali, as moradoras da cidade, começaram a perguntar, essa aí não é a Noemi? E ela até fala, não sou a Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amarga e Noemi significa doce, agradável. Então assim, não sou mais a doce agradável, agora eu sou amargurada porque Deus destruiu a minha vida. E no capítulo 2 nós vimos como que Deus, nos bastidores da história, começou a trabalhar isso. Primeiro ele começou a trabalhar trazendo elas para Belém através de todo o sofrimento que elas passaram. Mas depois, no capítulo 2, trabalhou na vida delas através da vida de Boaz. A Ruth, numa decisão corajosa de sustentar sua família, cuidar da sua sogra, já idosa naquela época, ela parte pelos campos de Belém procurando lugar para colher espigas, colher grãos para poder subsistir com a sua sogra. E no meio disso, por meio da providência de Deus, ela para no campo de Boaz. Então nós somos apresentados a esse homem tão singular na Escritura. O Boaz era um homem extremamente honrado, que numa época em que ninguém mais obedecia à Bíblia, ele obedecia à risca, sendo generoso com estrangeiros, com órfãos e com viúvas. Ele protege a Ruth, honra a história dela, porque soube o tanto que ela sacrificou para cuidar da sua sogra. Ele diz, eu vou cuidar de você porque eu sei do seu amor, eu sei o que você fez, então eu quero te abençoar. E depois de abençoar ricamente a Ruth por meses já, no capítulo 3 nós vimos o plano de Noemi. A Noemi fica sabendo que o Boaz é o parente delas, já sabia disso, né? Mas entende que aquele homem era o Boaz, o que cuidou de Ruth, e ela agora faz um plano.
Ruth, tome banho, passe perfume, vá toda bonita para o campo, e na hora que o Boaz deitar para dormir, deita lá do lado dele e faz o que ele te mandar fazer, com ideias possivelmente bem equivocadas sobre a ética aqui. Mas, no meio da noite, o caráter de Boaz e de Ruth brilham como que uma luz. E a Ruth, naquele momento, ela não chega com a ideia de sua sogra. Querido Boaz, o que você quer que eu faça? Ela fala, Boaz, eu sei que você é o resgatador, por isso, assim como Deus me cobriu debaixo das suas asas, me cobre debaixo do seu manto. Faça de você a resposta das minhas orações. Resgate a minha família. Quase que ela faz um pedido de casamento para o Boaz. E o Boaz, naquele momento, podia fazer qualquer coisa com a Ruth, naquele contexto tão bagunçado da época dos juízes, o que ele faz? Minha filha, que você seja abençoada pelo Senhor. Porque você não procurou uma saída fácil, não procurou um marido da sua idade ou alguém para recomeçar a sua história. Você procurou um homem mais velho como eu, talvez com seus 40 anos na época. Você procurou um homem que tem idade para ser quase seu pai. Mas eu vou fazer o que você está me pedindo. Eu vou cuidar de você, vou cuidar da sua sogra, eu vou te resgatar. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar, Ruth. Pela lei, tem um homem que está na minha frente na fila. Ele é um pouco mais parente de vocês do que eu. Por isso, pela lei, pelo direito, ele tem a possibilidade de resgatar você na minha frente. Por isso, eu vou falar com ele. Se ele te resgatar, está resgatado. Porém, se ele não te resgatar, tenha certeza que eu vou fazer isso. E eu vou resolver isso hoje. E a gente parou por aí. Com a Ruth voltando para sua casa, com essa esperança, essa promessa de Boaz, e a Noemi diz, olha, Ruth, eu conheço esse homem. Se ele falou que ele vai fazer mesmo. Pode ficar tranquilo, ele não vai dormir enquanto não resolver essa questão. E é nesse contexto do livro de Ruth que a gente vê a última cena, agora no capítulo 4. Nós terminamos com a péssima notícia de que existe possivelmente um homem mais próximo de Ruth e de Noemi que pode casar-se com a Ruth e acabar com todo esse romance. E vamos então conhecer esse homem na história de hoje. E nesse momento nós vamos ver como Deus vai resgatar definitivamente a família de Ruth. Então, primeiro aqui, versículos 1 a 10, a gente vai ter o diálogo de Boaz com esse homem, como que vai ser resolvida essa situação. Mas vamos primeiro os versículos 1 a 4, que diz o seguinte, Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou, ó fulano, chegue-se aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quiser resgatá-las, faça isso. Se não, diga, para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Estragou todo o romance. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. O Boaz, querendo cumprir a palavra que ele tinha dito e pelo amor que ele tinha por Noemi e por Ruth, ele vai cumprir isso aqui logo cedo. O texto diz que logo pela manhã, assim que o dia começa, ele foi e sentou-se ali. Então, quando ele chega no portão da cidade, era o lugar onde os acordos eram feitos. As cidades daquela época eram muito menores do que a gente imagina. Hoje a gente fala a cidade de São Paulo, a cidade de Fortaleza, a cidade do Rio de Janeiro, a gente pensa em uma coisa assim, que não dá para ver o horizonte da cidade. Naquela época, as cidades eram como bairros. Poucos quarteirões aqui de São Paulo era o tamanho de uma cidade. Talvez Belém fosse uns 5, 6 quarteirões aqui do que a gente conhece. Era coisa pequena a cidade. E a porta da cidade, normalmente tinha um arco nas muralhas, ali era onde os acordos eram feitos, porque todo mundo tinha que passar por ali. Então o Boaz, ele se senta na porta da cidade e fica esperando. E passa a pessoa, e passa a gente, ele fica esperando, olhando atentamente para cada um, até que aparecesse o homem que tem o direito de resgatar as terras de Elimeleque. Então ele se senta ali, e o versículo 1 diz, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou, ó fulano, chegue-se até aqui, sente-se. E ele foi e se sentou. Uma coisa muito interessante aqui do texto, uma certa ironia do texto, é que esse homem não tem nome. Você reparou que todo mundo aqui no livro tem nome? E nomes com significado? Elimeleque, meu Deus é rei, Malom, Quilion, enfermidade, consumo, órfã, é nuca, Ruth, é companheira, tem tantos significados. Aí chega nesse homem, que é o parente mais próximo, possível resgatador, fulano, ô amigo, ô cunhado, ô cara, vem cá, é um anônimo. Por que ele é anônimo? A gente vai entender disso mais para o final do texto. Mas é importante que você perceba isso. Dentre vários nomes importantes, temos um tal de fulano aqui. O fulano, seu crânio e Beltrano, O fulano chega lá e o Boaz fala, senta aqui.
Nisso que ele senta, ele chama os 10 anciãos da cidade, os homens mais velhos, que eram testemunhas dos negócios feitos, para se sentar ali. E então começa a negociação com o resgatador no final do versículo 3. E ele diz para ele: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então, resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quiser resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, e depois de você, eu. O negócio foi declarado. E a maneira como Boaz faz aqui, ela é muito interessante, porque Boaz era crente, fiel à palavra de Deus, mas ele não era bobo. Ele sabia muito bem como utilizar as suas palavras. Ele fala alguma coisa da Ruth aqui? Não, propositalmente. Porque para resgatar as terras de Noemi, é necessário se casar com a Ruth. Para que através da Ruth, porque a Noemi não tinha como ter filhos, não daria para casar com a Noemi e ter filho com ela, através dos filhos da Ruth, o descendente herdaria as terras da família de Noemi. Caso você não entenda o porquê disso, eu expliquei semana passada, mas de maneira bem simples. Nós tínhamos a lei do resgate da terra e a lei do levirato. Como funcionava isso? Quando o povo chegou na terra prometida com Josué, Deus tinha dito o seguinte: a terra é minha, não é de vocês. E então era feito um sorteio, e cada tribo, cada família ganhava o seu pedaço de terra a partir de um sorteio, para que não houvesse injustiça, alguém fala, ganhou mais, ganhou menos. Sorteio. No sorteio todo mundo ganha o que sair. E então cada família ganha a sua parte da sua terra. E a ideia é que aquela terra tem que ficar com a sua família. Ela não pode ser perdida, vendida definitivamente. Então assim, se eu estivesse passando por necessidades, eu, a Maísa e o Otto, passando por necessidades da nossa terrinha, e eu preciso vender a minha terra para alguém, eu posso fazer isso. Só que a terra fica vendida por, no máximo, 49 anos. Porque no ano 50, depois da venda, quer dizer, no calendário judaico, depois dos 50 anos, de 50 em 50, tem um ano do jubileu. Nesse ano, todas as terras vendidas voltam para o seu proprietário original. Ah, pastor, mas isso é muito injusto. Não. Deus é muito esperto. Quando ele cria essa lei, ele diz assim: se você vende uma terra muito perto do ano do jubileu, ela tem que ser mais barata. Porque a pessoa comprar vai poder usá-la só por pouco tempo e depois vai ter que voltar para você. Se a pessoa comprar no ano 1, depois daquele ciclo do ano do jubileu, quando começar mais um período de 50 anos, ela vai custar mais caro, porque você vai ficar quase 50 anos naquela terra. Então Deus tinha colocado esse mecanismo para quê? Para que ninguém pensasse que a terra é da pessoa, como uma coisa minha que eu tenho que segurar com unhas e dentes, a terra é de Deus, então ele fala quando vai e volta, e também para que ninguém ficasse pobre definitivamente. Então você passou por algum perrengue, teve que vender sua terra para sobreviver? Vende. Depois de 50 anos, na segunda geração, a terra volta para os seus filhos e eles continuam a partir dali naquela terra. Esse era o sistema que funcionava. Só que, se você não tivesse filhos, ou netos, ou descendente, quem que vai resgatar quando completar aqueles 50 anos? Aí que entra a lei do levirato e do resgate. Um parente próximo, ele ia se casar com alguma viúva da família, caso tenha ficado uma viúva, e através do filho da viúva, aquela terra seria resgatada para a família. Então, pensa de novo, tem o marido e a mulher. O marido morreu. Ele que é o que assina os papéis da terra. Sem o marido, a esposa não pode retomar aquela terra. A esposa, de certa forma, pertence à família do pai dela. Então, como que aquela terra fica com a esposa? Através de um filho. Mas não tem marido, como vai ter filho? Vem o cunhado, mais próximo, por isso a lei do levirato. Levir vem de levir, que é cunhado. O cunhado se casa com aquela mulher, e então o primeiro filho não é filho do cunhado, mas do marido falecido pela lei. E esse primeiro filho resgata toda a terra que aquela esposa, a sua avó, todas as mulheres da família tinham perdido naquele período. Então, o que Boaz está fazendo aqui é o seguinte: ele está propondo obediência à lei. Ele fala para o fulano, é o seguinte, a Noemi perdeu o marido dela, perdeu os filhos dela, não tem descendente, e a terra, por conta da pobreza, foi vendida. Talvez na época que o Elimeleque tinha saído de lá mesmo, lá no comecinho do livro. Talvez tinha sido vendida. Pronto. Agora chegou a hora de resgatar, comprar de volta. Você vai comprar? E a resposta dele é muito rápida. Eu vou resgatar as terras. Por que ele responde isso? Porque uma mulher sem filhos e sem netos, que não tem mais idade para ter filhos ou netos, vai morrer uma hora. E aquela terra fica com quem? Com o resgatador. Então seria um ótimo negócio, porque ele ia resgatar uma terra talvez já num preço mais baixo, perto do ano do jubileu, não tão perto ao ponto da Noemi poder esperar. Fala assim, eu quero essa terra de volta. Quando a Noemi morrer, a terra é minha. Meu terreno que era 1, vira 2.
É um ótimo negócio financeiramente falando. E o fulano olha para o dinheiro, olha para o lucro e fala, claro que eu quero isso aí. Boaz, é agora. Mamo, cadê o papel? Deixa eu assinar esse negócio. E aí o Boaz, agora, na sua sabedoria, vai trazer informações comprometedoras. Porque o Boaz não está fazendo isso aqui por uma certa malandragem ou algo do tipo. Ele está fazendo isso possivelmente porque ele conhecia o fulano e o coração dele. E ele queria deixar explícito o coração daquele homem. Por isso que o versículo 5 diz, Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Aí muda tudo, né? Tanto que o versículo 6 diz, então o resgatador, o fulano, diz, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso do meu direito, porque não poderei fazê-lo. Não poderei ou não quererei? Pois é. Há 5 minutos atrás, opa, manda a terra para mim. Mas tem que casar com a Ruth. A Ruth tem idade para ter filho, tem que ter filho para... Não, sinto muito. Não vai dar. Infelizmente não vai dar. Não vou estar podendo, como a gente diz, né? Não vou estar podendo fazer isso. Por quê? Não é mais vantajoso. Porque ele vai gastar dinheiro dele para comprar uma terra, que assim que nascer um filho, e se não nascer vão culpar ele de infertilidade ou algo do tipo, então ele vai ter que dar esses filhos. Assim que nascer o filho, ele perde. Volta tudo para Noemi, volta tudo para Ruth, e aquela terra que ele comprou não é mais dele. Ele apenas foi uma boa obra. E ele fala, não vou estar podendo. Sinto muito, até queria, né, mas não vai dar. Por quê? Vai acabar misturando terra, enfim, né, deixa quieto isso aí. E nisso fica revelado o caráter daquele homem. O Boaz, até aqui, na verdade em todo o livro, ele não desobedece a palavra de Deus. Lembra do campo dele? Ele não colheu até a última espiga, porque ele obedecia a lei que tinha que deixar espigas para os pobres, órfãos e viúvas. Depois disso, quando a Ruth encontra com ele à noite, ele podia fazer qualquer coisa, humanamente falando, o que ele faz? Ele honra a palavra de Deus e é extremamente honesto. Ele diz, Ruth, eu quero e eu vou te resgatar, mas tem um homem na frente. Ele podia não ter fingido que esse homem não existe? E só resolvido ali, eu não sabia, agora já casei, já nasceu filho, sinto muito. Ele podia fazer do jeito errado, mas não, ele foi muito claro, tem um homem, vou resolver, vou conversar. Aqui na lei, ele podia dizer tudo logo de cara, mas ele fez questão de fazer isso para colocar aquele homem em uma situação comprometedora. Não porque o Boaz é maldoso, mas porque aquele homem é maldoso. Ele queria deixar muito claro para toda a população que a motivação daquele homem não era a motivação de fazer o bem e obedecer a palavra de Deus, mas sim de ter lucro. Por isso que esse homem é o fulano. A gente não sabe o nome dele, por conta da vergonha que ele passou nesse momento. E tanto que, na continuação do texto, a gente vai ver, o nome de Boaz será lembrado. E o do outro? É o fulano. Por quê? Não quis obedecer à palavra de Deus. E quando quis, foi pensando apenas em benefício próprio. Então, essa primeira parte aqui da história, da negociação, até o versículo 1 a 6, a gente tem, então, a revelação do coração desses homens. No coração de Boaz, um homem que está disposto a obedecer à palavra de Deus, custe o que custar, ainda que cause prejuízo para ele. Já esse fulano está disposto a obedecer à palavra de Deus, enquanto for vantajoso, enquanto trazer lucro. Quando não trouxer mais, não dá. Sinto muito, mas não tem como. E perceba como nós somos muito parecidos com esses homens. Pense, por exemplo, você que se considera cristão. Será que você obedece a Deus porque há recompensa, ou obedece a Deus porque é o certo a ser feito? Essa história mostra essa lógica deles. Um homem só obedece a Deus quando vê lucro. O Boaz obedece a Deus vendo perda. Por quê? Na continuação do texto, a gente vai ver o que o Boaz faz. O versículo 7 diz, este era antigamente costume em Israel, quanto a resgate e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Para o texto está explicando um costume antigo, porque na época talvez não tinha muito como explicar. Era apenas um costume, aceite isso. Tem umas explicações, mas não é importante isso aqui no ponto. A ideia é que, fazendo um acordo com alguém, você trocava a sandália. Pegava um pé da sua sandália e dava para o outro, e era um sinal de que você tinha feito aquele acordo. Você guardava a sandália como um símbolo da propriedade. Com a sandália você pisa a sua terra, agora aquela terra que foi pisada é minha. Seria mais ou menos isso. Então, naquele momento, eles fazem isso. Versículo 8. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo,
Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Rute a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado de entre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Aqui a gente vê então o porquê que o Boaz faz. Ele não faz isso para ter lucro. Ele faz isso para quê? Para que a família dos falecidos fosse honrada, para que a palavra de Deus fosse cumprida. Olha que diferença de motivação. Quantas vezes a gente obedece a Deus vendo prejuízo pela frente? Porque a partir do momento que o Boaz gastasse seu dinheiro comprando aquela terra de volta, ele nunca mais veria aquele dinheiro. Ele vai ter prejuízo. A partir do momento que ele se casa com uma moabita, talvez ele fosse mal visto pela população. Na hora que ele resgata aquela família, ele só tem coisas a perder. E dando um filho, aí que ele perde tudo que ele resgatou. Mas ele mesmo assim faz. Perceba o contraste. Pessoas que obedecem a Deus buscando benefício e pessoas que obedecem a Deus buscando prejuízo. Mas um prejuízo que não é só prejuízo pelo prejuízo. É um prejuízo porque algo muito maior está em vista, que é a honra a Deus, a fidelidade à palavra de Deus. E a gente olha para o nosso mundo de hoje, a gente tem exatamente esses dois perfis em todo lugar. Você vê várias igrejas por aí, cheias de gente, querendo fazer a vontade de Deus. Por quê? Para encher a carteira. Venha para a campanha das 7 noites, das 7 candeiras, das 7 não sei o quê. Por quê? Porque Deus vai te devolver muito mais. Dê e Deus te devolverá abundantemente, sobrenaturalmente. E são promessas vazias, onde Deus tem na posição de te dar lucro. Mas quando a gente olha para a Escritura, qual que é o lucro que a Escritura nos dá? Tome a sua cruz e me siga. Morra para você mesmo. O Evangelho não veio para te dar nada. Ele veio para tirar de você sua própria vida. Jesus não veio para te dar um monte de presente, um monte de coisa, ainda que isso venha a acontecer. Essa não é a motivação do Evangelho. O Evangelho fala para você, você está perdido. E eu quero que você abra mão de tudo que você acha que você tem para encontrar a salvação. A Bíblia não mostra essa fé interesseira, mas uma fé na qual você tem que abrir mão de tudo para então ganhar tudo. E é exatamente o que acontece, que é basicamente o Evangelho encarnado. O Boaz, ele compra a terra de Noemi, se casa com Ruth, a gente vai ver na sequência que ele vai ter um filho com ela, e ele vai ter o maior prejuízo financeiro da vida dele. Só que ele está alegre, porque ele está fazendo aquilo que Deus pediu dele. Por isso, antes de continuar a história, pense um pouco na sua própria vida. Por que você tem obedecido a Deus? Até onde você tem sido disposto a fazer o que Deus pede de você? Eu vou até onde eu percebo que há lucro? Até onde eu percebo que está valendo a pena? Ou chega uma hora que eu falo, Deus, eu não vou estar podendo fazer isso que o Senhor pediu de mim. Não vale a pena. É difícil demais. Deus, eu vou ter prejuízo financeiro se eu não trabalhar todo domingo. Deus, eu vou ter prejuízo financeiro se eu começar a ser honesto na prestação de contas do meu serviço. Deus, eu vou ter prejuízo emocional se eu for sincero com as pessoas com quem estou comprometido. Senhor, eu vou ter prejuízos emocionais se eu tiver que me arrepender de todos os meus pecados, abrir mão de alguns desejos e compulsões do meu coração. Deus, eu vou ter prejuízos sociais se eu começar a viver a Tua palavra com fidelidade. Eu vou ter que sair de algumas rodas de amigos e, Senhor, não vale a pena. A verdade é que nós não temos, como eu sempre digo isso, não tem espaço de neutralidade no Evangelho. Ou você está vivendo de maneira que agrada a Deus, ou você está vivendo em omissão, e omissão desagrada ao Senhor. Ou você está comprometido com Deus, que talvez peça de você muita coisa, mas que vai te dar vida eterna, ou você está numa vida onde você vai conseguir tudo nesse mundo, mas vai durar o quê? Alguns séculos, talvez tudo vai virar pó um dia. Está valendo a pena servir a Deus? Seguir a Deus, meus irmãos, nem sempre vai te dar lucro. Nem sempre vai te dar os seus sonhos realizados. Talvez frustre a maior parte deles. Mas a paz de coração, saber que estamos vivendo a palavra de Deus, isso não tem preço. E certamente Deus vê o que a gente faz por Ele. E como diz Apocalipse, toda a Escritura, Ele não é injusto para não recompensar os seus filhos. Então tudo aquilo que você abrir mão nessa terra, Deus vai te recompensar. E aqui não foi de teologia da prosperidade, não. Lembra do que Jesus disse depois do jovem rico rejeitar? O Pedro fala, mestre, nós abrimos mão de tudo por você. Porque o jovem rico não queria abrir mão, né? Ele queria se comparar. Aí Jesus fala, tá, Pedro, não tem ninguém que tenha perdido família, que nessa terra não recebe muito mais família por causa de mim. Não tem ninguém que tenha perdido seus bens, que não recebe nesse mundo muito mais casas. E do que Jesus está falando? Quando você perde relacionamentos familiares, quando você perde o seu trabalho, quando você perde tudo nesse mundo por causa do Evangelho, Deus te dá tudo isso na igreja e na vida eterna. Se você perder seus amigos por causa da sua fé, aqui você vai encontrar novos amigos. Se já não tem.
Se você perder a sua família por causa da sua fé, aqui você encontrar vários pais, mães, irmãos e irmãs. Se você perder o seu dinheiro por causa da sua fé, a igreja também está aqui para cuidar. A igreja não é só para receber dinheiro, não. A gente também pode ajudar financeiramente quem precisa. Claro que depende de cada caso, né? Mas o ponto é, por meio do reino de Deus, aquilo que é perdido pode ser recebido. E ainda mais na vida eterna. Mas isso foi o que o Boaz fez. Mas vamos ver como as pessoas reagiram à atitude de Boaz, de Ruth e de Noemi na continuação do texto. Primeiro, a reação do povo dos anciãos, versículos 11 a 12. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher o que está entrando em sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der desta jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. É uma bênção muito bonita. Mas se a gente não conhece essas histórias de Pérez, de Tamar, de Raquel e de Lia, a gente não vai entender o peso dessa palavra. O que esses homens estão dizendo para Boaz é o seguinte: Boaz, que o seu nome seja lembrado. Estamos lendo a história de Boaz aqui mesmo, né? É uma bênção que se cumpre em todas as épocas quando lemos essa história. Já o fulano é o fulano, mas o Boaz é o Boaz. E o Boaz aqui, o nome dele está escrito na Bíblia. Olha que preciosidade. E não só aqui. A gente vai chegar onde está mais vezes na Escritura. Mas olha a bênção que maravilhosa. Que Deus abençoe essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia. Quem foi Raquel e Lia? As duas esposas de Jacó. Eu já sei, é errado ter mais de uma esposa, mas era o que aconteceu, é um fato. Teve duas, tá? Aceite isso. Foi errado, mas foi o que aconteceu. Raquel e Lia. E é através dessas duas mulheres, quem que nasceu? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Parece um detalhe muito simples, mas percebe, uma moabita está sendo comparado com as matriarcas. E esses homens que representam a autoridade de Deus sobre o povo, estão dizendo que essa moabita seja uma nova matriarca, ao lado de Raquel e Lia. Que através da sua família, dessa mulher que seria rejeitada pelo nosso povo, que ela se torne uma matriarca como Raquel e Lia. Que ela dê filhos numerosos, filhos poderosos, filhos que vão mudar a história desse mundo. Além disso, fala que os filhos sejam como o Pérez, filho de Tamar com Judá. E quem foi Tamar e Judá e quem foi o Pérez? O Pérez a gente sabe pouca coisa sobre ele, mas a gente sabe quem foi o Judá e quem foi a Tamar. Lá em Gênesis, é interessante isso, a gente tem lá do capítulo 35 para frente a história de José, o filho de Jacó, aquele que tinha os sonhos, foi para o Egito e tudo mais. Você lembra dessa história, né? No meio da história, do nada, no capítulo 38, tem um parêntese. O José era sonhador, José foi vendido, José não sei o quê. Pausa. Teve uma época que o Judá se afastou da sua família. Foi morar lá no meio dos cananeus, casou com uma cananeia, teve 3 filhos, deu seus filhos em casamento com mulher cananeia, tudo errado na vida do Judá. E aí, no meio de vários problemas que naquele família, não dá para entrar em detalhes aqui, o que acontece? Os filhos do Judá, eles não queriam, deixa eu reformular. O filho mais velho de Judá se casou com a Tamar. A Tamar era cananeia. Esse primeiro filho morreu, não deu descendência. Qual que tinha que ser a lei? O próximo filho casa com a Tamar. E ele fez isso. Só que ele não dava filho para ela de propósito. Ele tinha o seu próprio método anticoncepcional da época para não dar filhos para ela. Ele não queria cumprir a lei para dar ao seu irmão a herança que talvez viria para ele, porque ele seria o segundo da fila. E por sua cobiça ele pecava, não dando filhos para Tamar. E percebe também, abusando dela, colocando em uma situação de vulnerabilidade, abusando dela, no sentido que você está pensando aqui, não dando filhos ainda. Ela virou apenas um entretenimento para aquele homem maldito. Tanto que Deus o mata. E ele morre. Aí vem o terceiro filho. Aí o que Judá faz? Opa, melhor não. Deixa quieto. Vamos fazer o seguinte, Tamar, volta para sua casa. Igual a Noemi falou, volta para sua terra, para sua parentela, para os seus deuses. Que Deus te abençoe ricamente. É muito parecida as duas histórias. E o que acontece? Passa um pouco de tempo, a Tamar fica completamente desamparada, porque ela foi usada pela vida, pelo seu sogro, pelos seus 2 maridos. E quando tudo está indo de mal a pior, ela tem um plano desesperado. Ela se veste prostituta, fica na beira do caminho onde Judá ia passando, engana seu próprio sogro, engravida dele, joga na cara de todo mundo que foi ele que fez aquilo, é uma vergonha assim, tipo caso de família da época, uma vergonha pública, e daquele relacionamento todo errado, nasce o Pérez e o Zerá. E aí volta para a história do José, como se nada tivesse acontecido. E a gente fica pensando, por que tem aquela história ali no meio? Por causa disso. Por quê? Agora, quando o Boaz se casar com a Ruth,
com uma mulher que, assim como a Tamar era uma gentia, o que acontece? Naquela época nasceu o Pérez. O Pérez ele foi como que o cabeça de uma das principais famílias da tribo de Judá. Agora o que os anciãos falam? Que na sua casa, Boaz, tem uma pessoa de tamanha importância como foi o Pérez. Que da sua casa surge uma linhagem abençoada, como surgiu da família de Pérez. Então o que eles estão pedindo aqui para o Boaz, pedindo a Deus para Boaz, não é pouca coisa. Eles pedem que a Ruth se torne uma matriarca e que o Boaz se torne um patriarca. Tamanha importância que eles creem que eles vão ter no plano de Deus e não estavam errados. Na continuação, agora temos a bênção das mulheres. As mesmas que fofocavam antes sobre a Noemi, agora vão abençoar ela. Versículo 13. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. Para você, ela é melhor do que 7 filhos. Muito bonito isso aqui. Porque como começa a história? A Noemi desprezando a Ruth. E termina como? Todo mundo reconhecendo o amor da Ruth, a própria Noemi também. Como começa a história? A Noemi perdendo toda a família. Como termina a história? A Noemi segurando o netinho dela no colo. Como começa a história? Fome. Termina como? Abundância. Começa com solidão, uma comunidade. Começa com tristeza e luto, geração de filhos e uma família. Nós vemos Deus revertendo completamente essa história. E a bênção que elas pedem aqui é interessante, porque dizem que esse neto, o Obed, que a gente já vê aqui sobre ele vai ser o resgatador. Mas o resgatador não era o Boaz? Sim, só que agora, através daquele neto, a terra vai ser restaurada para a família de Noemi e de Ruth. E essa história é muito bonita, porque ela mostra como que Deus pega situações completamente erradas, improváveis, e ele vai transformando tudo. Só que percebe, em nenhum momento do texto você viu, e Deus disse, e Deus apareceu e falou, então o profeta se levantou. Não tem. A única menção direta de Deus está aqui, no versículo 13. E o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho, indicando possivelmente que a Ruth era infértil. Lembra do começo que ela ficou casada por 10 anos e não teve filho? Aqui é um indício de que talvez a Ruth fosse infértil. Mas agora o Deus que tinha fechado o ventre de Ruth o abre para nascer um filho. É um filho que é um milagre. Assim como os filhos das matriarcas. Lembra de quantas matriarcas eram estéreis? A Sara, Rebeca, a Raquel. Todas elas não podiam ter filhos, mas Deus abriu o ventre para ter filhos, que seria uma bênção para o mundo. E agora Deus abriu aquele ventre para que nascesse um filho. E o nome desse filho é Obed. O que significa Obed? Servo. Aquele que serve. E essa história, então, ela vai terminar com essas bênçãos sendo declaradas. Através de pessoas simples, Boaz e Ruth, numa época em que ninguém estava nem aí para a palavra de Deus, uma velha amargurada, através de uma família tão estranha como essa, Deus está mudando a história do mundo. Através de providência, de coisas que pareciam apenas por acaso na história, Deus estava mudando aquela história. E no fim, quando Deus faz a obra, tanto os homens como as mulheres são testemunhas. Que essa família seja abençoada, que ela transforme o mundo, que ela tenha um impacto gigantesco. E o final do texto diz, versículo 16, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele, virou o filhinho de vó, né, o Obed aqui. As vizinhas lhe deram nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, de tanto que ela cuidava dele, então, criado pela avó. E chamaram de Obed, esse veio ser o pai de Jessé, pai de Davi. E o livro termina com uma genealogia. Estas são as gerações de Pérez. De novo voltou nele. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Por que dos dedos? Não é para não me perder, não. Mas é porque nós temos aqui o 7º da lista. Quem que é ele? Boaz. Ele é o 7º da lista. Lembra da genealogia lá no comecinho de Gênesis? Quem que é o 7º da linhagem de Adão? Enoque, aquele que caminhou com Deus e subiu. Nós temos aqui um destaque especial justamente no Boaz. O Boaz, que podia ser apenas mais um fazendeiro comum daquela época, que podia assumir em qualquer livro de história, ele foi registrado na Escritura como o mais honrado daquela genealogia, o 7º.
aquele que foi instrumento de Deus para transformar aquela família. Um homem que abriu mão dos seus lucros para ter prejuízo, e no seu prejuízo demonstrar um amor redentor como o amor de Jesus Cristo. E o 10º que completa essa família, a cereja em cima do bolo, quem que é? Davi, o grande rei Davi. E essa história, meus irmãos, que é cheia da providência e do cuidado de Deus, ela nos ensina várias lições, mas eu queria que você olhasse um último texto antes da gente terminar, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Outra genealogia. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Pérez e a Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Lembra da prostituta cananeia? Mãe de Boaz. Pensa em que família que ele foi criado. Isso explica muito do caráter dele. Ele sabia o que era graça. Ele sabia o que era ver uma pessoa perdida encontrando a salvação no Evangelho. Então Boaz tinha uma mãe que foi uma prostituta. E ela é parte da família de Jesus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, e a história continua. Por que é importante olhar para essa história? Porque em Mateus, na genealogia do rei dos reis, do senhor dos senhores, essas mulheres que seriam desprezíveis na história, foram honradas. O nome de Boaz, que os homens disseram que será lembrado, foi lembrado. O fulano não, mas o Boaz foi. E essa história, meus irmãos, ela é importante para nos mostrar muito mais do que uma história de superação, do quanto vale a pena ser fiel, tudo isso é verdade, mas é importante para mostrar que, através de uma história totalmente improvável, começou da pior maneira possível, Deus estava trabalhando para trazer quem ao mundo? O filho de Davi, Jesus Cristo. Para os judeus, na época que Ruth foi escrito, era importante olhar para esse livro para aprender. O rei Davi veio através da providência de Deus. Através de uma história toda estranha que Deus controlou pelos bastidores, o rei Davi veio. Nós hoje, olhando para a escritura completa, sabemos que o filho de Davi veio também por causa disso. E não só essa história, tem várias outras aqui nessa genealogia. Mas o ponto é, Deus escreveu certo. Em linhas que não eram nem tortas. Eram linhas apagadas, amassadas, truncadas, as piores linhas possíveis. Deus escreveu certo, porque ninguém frustra o plano de Deus. Pelo contrário, Deus faz a sua vontade apesar de nós, mas também, como o livro de Ruth mostra, através de nós. Ele fez sua vontade apesar de Elimeleque ter levado sua família para o exílio. Ele fez a sua vontade apesar da Noemi ser amargurada e desprezar sua própria família. Ele fez a sua vontade através de uma gentia moabita que não era nem para ter entrado na história a princípio. Mas ele também fez sua vontade através de uma mulher de coragem e caráter que foi a Ruth. Ele fez sua vontade também através de um homem como Boaz, que parecia o próprio Jesus ali na história, de tão piedoso que ele era. Deus escreve certo, em linhas tortas, através de instrumentos que ele mesmo escolhe, como Boaz e Ruth. Então, há algumas aplicações que ficam para nós, para a gente concluir essa série de sermões em Ruth. A primeira aqui é que não despreze os momentos que a sua família está passando. Em nenhum momento aqui nós vemos um anjo descendo do céu explicando para Noemi por que tudo está acontecendo. Noemi, se acalme. Daqui a tantos mil anos vai nascer o Salvador através da sua família. Vai valer a pena. Não tem isso. Nenhum dos personagens soube do seu papel na história do plano de Deus até o dia da ressurreição, ou hoje, no céu, sabendo disso. Ninguém soube de tanto que a história dele se desenvolveria. Por isso, não tente entender demais algumas coisas. Nessa semana a gente terminou de ler o livro de Jó no grupo de leitura bíblica, e uma coisa que eu falei para os irmãos é que a gente não tem que entender tudo, a gente nem consegue entender tudo. O que nós precisamos é aprender a confiar em Deus em tudo. Então talvez sua família esteja passando por problemas hoje, dificuldades de vários tipos, que hoje você não entende. E talvez você vai morrer sem entender, igual o Jó morreu sem entender. Mas daqui a décadas, séculos, milênios, sabe-se lá quanto tempo, Deus pode te utilizar para coisas grandiosas. Talvez o seu próprio tempo de vida. Talvez aquelas catástrofes que você passou na sua criação, na casa do seu pai e da sua mãe, e que hoje você guarda como dores no seu coração, sejam instrumentos poderosos para Deus te usar para abençoar pessoas que hoje passam por isso. Talvez você tenha passado por situações de abuso em sua casa, ausência de pai, ausência de mãe, ausência de amor, de carinho. Talvez para que você hoje seja instrumento de cuidar de pessoas que hoje passam por isso.
A gente não sabe como Deus pode nos utilizar, mas Ele certamente nos utilizará. Por isso, não despreze a sua história. Nem busque entender tudo. Apenas se preocupe em fazer a vontade de Deus, que Deus utilizará do plano que Ele quiser. Não existe família tão perdida que Deus não possa transformar. É isso que o livro de Ruth mostra. De uma família que praticamente acaba, Ele reconstrói uma família que agora vai mudar a história do mundo através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, faça o que é certo mesmo com prejuízo. Eu falei disso durante o sermão e quero apenas que você lembre disso. Faça o que é certo mesmo com prejuízo. O Boaz tinha tudo a perder e ele ganhou tudo. Humanamente falando, ele ganhou honra, foi lembrado para todo sempre e teve o privilégio de ser antepassado do Senhor Jesus Cristo. A história dele é contada em várias igrejas ao redor do mundo desde então, em várias sinagogas ao redor do mundo desde então. Faça o que é certo, que Deus está vendo e Ele vai te recompensar da maneira como é apropriada. Não faça para pessoas, não faça buscando a recompensa. Faça apenas porque é o certo e Deus se encarregará do resto. E por fim, perceba como Deus pode transformar a vida de pessoas totalmente improváveis. O que a Ruth tem a ver com essa história? Pensa, era uma moabita, uma adolescente moabita, perdida lá no meio do nada, numa terra que ninguém adora a Deus, ninguém teme a Deus. Deus mandou a família de Elimeleque lá na providência para buscar Ruth. Claro que não foi essa a intenção deles, mas através dos erros da família, Deus buscou uma moabita, não tinha nada a ver com a história, trouxe ela para casa, e como lemos em Isaías, ela se tornou parte do povo de Deus. Foi resgatada. E através da família de Boaz, todas as famílias da terra foram abençoadas também, assim como ele tinha dito para Abraão. Deus transformou a vida da Ruth. Ele pode transformar a sua também. Não importa a sua origem, não importa a sua história, não importa o seu passado. Deus pode mudar a sua vida como mudou a vida de Ruth, para ser uma pessoa que vai mudar histórias também. É um livro inspirador. Eu peço que ao final dessa série de sermões, se você acompanhou até aqui, leia de novo o livro de Ruth com calma. Medite nessa história. E lente lembrar das lições que você aprendeu, não apenas ouvindo aqui do púlpito, mas na sua própria leitura do texto. São histórias pequenas que têm que ficar guardadas na nossa mente e no nosso coração para moldar a nossa vida também. Por isso, vamos orar e depois disso vamos cantar um último cântico chamando Deus de o Rei das Nações, o Rei dos Moabitas, o Rei de toda a terra, o Rei que governa sobre tudo. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, esse livro tão pequeno e tão maravilhoso que é o livro de Ruth. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos utilize como indivíduos, como famílias, para cumprir a Tua vontade aqui na terra, através das nossas lutas, das nossas dores, através das nossas alegrias, da nossa fidelidade ao Senhor. Nos utiliza, Senhor, como instrumentos do Senhor para transformar esse mundo. E nós te pedimos, Pai, que através do filho de Boaz e Ruth, não o Obed, não o Jessé, não o Davi, mas Jesus Cristo, o Senhor transforme muitas Ruths que estão espalhadas por aí que ainda não são parte do Teu povo. Alegre corações amargos como o de Noemi, para que possam ver a Tua salvação. E inspire pessoas piedosas como Boaz, para cumprir a Tua vontade aqui na terra, Pai. Nos inspira a viver de maneira que imita Jesus e mostra a Sua glória a esse mundo. É o que nós pedimos em nome dEle. Amém.